são médicos, especialistas conosco nessa tarde. Vamos falar um pouco aí sobre intoxicação, bate-papo que vem bater, inclusive, com o que a gente está acompanhando diariamente, esse processo todo, né, que o Brasil está assistindo dessa intoxicação por metanol. A Secretaria Estadual de Saúde, inclusive, informou hoje que recebeu a notificação de novos 4 casos suspeitos de intoxicação por metanol em Pernambuco. Quer dizer, aos poucos, essa coisa vai se alastrando, vai se correndo feito pólvora. Doutor Arthur, boa tarde. Obrigado por falar com a gente aqui na CBN. Boa tarde, Aldo. Obrigado pelo convite. Agradeço. Doutor Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, ouvintes. Obrigado. Doutor Edivaldo, boa tarde. Obrigado pela atenção. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Alexandre, nossos ouvintes. Vamos conversar. Veja, nada está tão ruim nesse país que não possa piorar em alguns segmentos. Essa questão de intoxicação por metanol, como é que isso acontece, doutor Arthur? De que forma as pessoas são intoxicadas? Qual é a ação do metanol? Que substância é essa? Como é que se coloca isso numa bebida? Por que se coloca isso numa bebida? Seria importante o ouvinte saber um pouco mais sobre isso, porque está todo mundo, ou boa parte, perdido nisso. Queria começar com o senhor Arthur, depois Alexandre, depois Erivaldo. É importante entender assim, qual foi o intuito dessa ação. Se foi uma ação deliberada ou se foi alguma falha do processo de preparação do medicamento, da bebida. O metanol não é para estar na bebida alcoólica normal que a gente ingere. É um álcool que não deve ter contato com a gente, que não foi feito para ser ingerido diferente do etanol, que é o álcool normal. Na produção de bebida destilada, na formação do álcool, são formados vários álcools. E no processo de destilação mesmo, de preparação da bebida, esses álcools foram sendo retirados por temperatura mesmo. Você vai mantendo a temperatura e vai evaporando os álcools, ficando só o etanol, que é o álcool que a gente bebe naturalmente, bebe quando faz ingesta alcoólica. Então, isso é um crime, não é para ter metanol em nenhuma bebida que a gente ingere. Então, é uma ação que é criminosa, sendo acidental ou não, é criminosa e tem que ser investigada. Então, essa investigação já vem sendo feita, tanto aqui em Pernambuco como no Brasil como um todo, que vem sendo rastreado isso, inclusive já com detecção de alguns pontos de falsificação de bebidas, mas o que fique claro para a população não é um álcool para estar na bebida normalmente. Se está, é porque houve algum erro do processo ou uma adição inadvertida. O metanol, ele é mais barato do que o etanol. Então, na produção da bebida com metanol, o seu custo fica mais baixo. Então, talvez isso tenha sido um dos pensamentos, de você aumentar a produção, diminuindo o custo e aumentando o lucro. Aí entra a questão criminal, né? Você já pensa logo que foi uma ação pensada, né? Doutor Alexandre, quais são os efeitos de imediato que o metanol ele provoca? Que sintomas a pessoa vem apresentar? Alguns depoimentos que a gente viu pela imprensa, as pessoas diziam que tinham a sensação de que estavam com ressaca, com os mesmos sintomas de quem bebeu muito. Quais são os sintomas específicos que caracterizam essa intoxicação? Exatamente. Eu costumo dizer aos meus pacientes que a diferença do remédio e do veneno é a dose. Então, cada paciente ele vai aguentar mais um pouco do que um outro paciente. 10 ml do metanol é capaz de levar à cegueira e 30 ml pode ser letal. Então, convenhamos, bebidas alcoólicas destiladas, você vai ter aí 30%, 40% de álcool, então apenas 2 doses é capaz de matar o indivíduo. Isso realmente é uma coisa muito grave. O metanol, de fato, é um veneno, e a gente tem que tomar muito cuidado com a origem desse processo todo. Como falou o Arthur, será que isso aí foi um erro de fabricação ou um erro proposital para aumentar ganhos, né? E você vai para exatamente informações de imprensa, cerca de 36%, Aldo, eu me espantei, né? Eu vi no final de semana, 36% das bebidas destiladas no Brasil tem algum grau de falsificação. Então, isso é uma coisa muito, muito complexa, né? Que deve ser investigado a fundo. Aqui se falsifica tudo, né? Impressionante isso. Doutor Edivaldo, quando a gente, claro, intoxicação é coisa bem ampla,
tomando o exemplo aí do doutor Alexandre, da diferença do remédio para o veneno, essa questão de dose, mas veja, é muito mais comum intoxicação do que as pessoas imaginam, doutor Edivaldo? Muito, Aldo. Então, quando a gente fala de intoxicação, é importante a gente definir para o nosso ouvinte o que é um tóxico, né? Tóxico é toda aquela substância química que traz para o corpo a nocividade. Então, nós podemos falar do metanol, que é, para nós médicos, uma substância já debatida há muitos anos, principalmente para situações de urgência e emergência. Veio à tona agora por conta dos casos letais que envolveram a questão de mortalidade e sequelas graves, mas é uma questão bem antiga da prática médica. É importante a gente atentar que nós estamos focando em casos de letalidade e casos que tenham ou deixam sequelas. Mas se nós estamos pensando que existe um erro de produção em longa escala, ou seja, nós precisamos também entender que sintomas brandos podem estar relacionados com a intoxicação do metanol. Como o doutor Alexandre falou, na dosagem 10 ml a 30 ml pode ser letal, mas nós podemos ter também contaminações com subdoses, levando a situações mais brandas que não são vistas ou não são esclarecidas. É uma questão de notificação compulsória, ou seja, quando o médico suspeita ou o sistema de saúde suspeita que se trata de uma intoxicação exógena, se tem sim a obrigação de notificar ao Estado, à vigilância sanitária, para que se dê toda a tratativa de investigação da causa raiz do problema. Uhum. Doutor Alexandre citou essa questão da visão. 10 ml afeta diretamente a visão. A primeira coisa que o metanol pega é a questão da visão, são os olhos, era, Alexandre? Não necessariamente, não necessariamente. Você vai sentir náuseas, vômitos, aquele sintoma de ressaca, né? Sonolência, tonturas. Mas a visão ela é rapidamente afetada, por quê? Porque o olho ele é exatamente o órgão mais oxigenado, tem mais sangue do corpo humano, se você pegar por tamanho. E o nervo óptico ele precisa muito de oxigênio e desse sangue. E o metanol ele vai exatamente causar anóxia a nível celular e essa falta de oxigenação vai lesar o nervo. Então, a visão ela vai borrar inicialmente, a visão ela vai ficar embaçada até chegar ao ponto, de fato, de perda de visão por falta de oxigênio a nível, na verdade, celular, para exatamente chegar no olho. Então, isso é muito, muito grave, exatamente pelo olho ser tão importante e ter muito oxigênio e muita circulação sanguínea com relação ao tamanho do órgão. Entendo. E veja, o poder de recuperação da pessoa, quando ingere o metanol, doutor Arthur, ela perde muita força para se recuperar? Não tem um poder de recuperação imediato, ou isso depende de cada ser humano? Depende de cada ser humano, depende da quantidade que foi ingerida, aí depende do que está tendo como efeito. Além de causar essa lesão por lesão mitocondrial nos tecidos de maior replicação, de maior metabolismo, como por exemplo o nervo óptico, que tem um metabolismo muito acelerado, a formação do ácido fórmico, que é o metabolismo do metanol, vai causar uma acidez no sangue. E essa acidez no sangue vai fazer com que os órgãos não funcionem muito bem. Então, essa acidemia que é gerada pode gerar outras disfunções orgânicas. Essa acidemia é transitória. Então, essa lesão, se essa acidez não for tão grave assim, naturalmente o organismo vai se reorganizar, eliminando o metanol, metabolizando o metanol, e o paciente pode voltar a melhorar. A lesão que ele tiver por lesão ocular é uma lesão definitiva, então é uma lesão que não reverte, e se a acidose for tão importante, ele pode vir a falecer pela acidose. Se a acidose for menos importante, ele vai ter uma sequela funcional muito importante, que é a perda da visão, ou pelo menos uma perda parcial da visão, não recuperável, mas perde parte da função, e o organismo dele volta a se reorganizar e volta a se reequilibrar. Então depende muito do perfil do paciente e da quantidade da ingesta. Uhum. Como os sintomas são semelhantes ao da ressaca, né, do pós-bebida, a demora no atendimento pode acarretar mais prejuízos para o corpo, doutor Alexandre?
Perfeitamente, né? Voltando exatamente à dose, né? Remédio e veneno. Então, ele causa muito mais dano do que o álcool que a gente poderia, teoricamente, ingerir. E não só o metanol, ele pode causar as neuropatias e as alterações. Eu já atendi vários pacientes com desnutrição, por conta de álcool, né, que você evolui com neuropatia óptica e até perda da visão também. Então, o excesso de álcool que a gente teoricamente poderia ingerir pode gerar isso. Imagine um álcool que, na verdade, é muito mais potente nesse sentido, podendo ser letal com 30 ml. 30 ml, Aldo, seria 2 ou 3 doses de uísque. Então, isso é uma coisa muito, muito complexa, né? Então, até o tempo de levar do ambiente onde foi consumido até a urgência, né? E nós, oftalmologistas, apelamos, porque esse paciente dificilmente vai chegar a nós. Ele vai chegar primeiro na urgência geral, tá certo? E depois é que vai vir para cuidar da visão, e como o Arthur, o colega, falou, praticamente com o nervo já destruído pela falta de oxigenação. O mais grave de tudo é que, nesse caso, não tem volta, né, doutor Alexandre? Não, infelizmente não. Se a gente pega o nervo na fase inflamatória, né, então a gente pode fazer uso de pulsoterapia com anti-inflamatórios específicos, ou a aplicação de antídotos, mas os antídotos têm que ser feitos na urgência geral. Depois do nervo inflamado, a gente pode tentar exatamente esses anti-inflamatórios. Então, vai um apelo aqui para a orientação dos médicos lá da base, que podem salvar várias situações dos pacientes com correção metabólica desse paciente, evitando processos que vão lesar o rim definitivamente, lesar a visão e outros órgãos-alvo. O que chama a atenção, Arthur, Edivaldo e Alexandre, é como se espalha tão rapidamente, né? Porque nós tivemos alguns casos em São Paulo, e de repente todos os estados brasileiros apresentando, aqui no estado de Pernambuco também. Quer dizer, é chocante até porque gente tem ido a óbito, né, doutor Edivaldo? E isso é que termina deixando a gente mais chocado, né? Exatamente, Aldo. E eu complemento o que o doutor Alexandre falou, que nesse momento nós pensamos muito na urgência e na emergência, mas o Estado brasileiro ele definiu uma estratégia em que cada cidadão tem o seu médico, que é o médico da família, que é delimitado pelo território, ou seja, ele pode ser a primeira entrada, pode ser o seu primeiro contato ao sistema de saúde, antes mesmo de chegar na emergência. Ou seja, ele pode identificar os sintomas brandos, náusea, tontura, visão turva, dor abdominal, mal-estar, e pode direcionar para o serviço de urgência, que aí vai depender da situação. Quando a gente está falando do metanol, a gente tem um ponto muito importante, que é, mas por que ele faz tão mal, né? Porque o próprio fígado, quando recebe esse componente, o metanol, ele transforma esse componente. Transforma em formaldeído, o formol, que a gente utiliza para guardar peças, etc., e no ácido fórmico, ou seja, como o doutor Arthur falou, o paciente ele começa a lutar contra um processo de ácido no sangue, ou seja, acidose violenta, acidose metabólica, e isso vai gerar uma cascata que o tempo é fundamental para o diagnóstico e para o tratamento. Perfeito. Eu acho que os senhores já foram ao máximo aí sobre essa questão do metanol, mas aí eu queria esticar um pouco sobre o tema do nosso bate-papo. A intoxicação, ela pode vir de diversas coisas, né? Da bebida, do alimento, da água. Quer dizer, não é loteria, mas qualquer um pode ter alguma intoxicação por o consumo de qualquer tipo de alimento, né, doutor Arthur? Isso. O ideal é que se tenha um controle no preparo de qualquer alimento, certo? Que tenha um controle de higiene muito bom. Então, o ideal é que ou você se alimente, faça suas refeições em locais que você tenha segurança no preparo, ou na sua casa, por exemplo. Isso é muito importante, como, por exemplo, pacientes imunossuprimidos, que tem que ter uma alimentação um pouco mais rígida, porque o sistema imunológico não está muito ativo. Então, esses pacientes não podem se alimentar fora de casa, porque não vão ter o controle do processo de produção.
Se você contaminar um alimento, por exemplo, e servir para várias pessoas vão ter essa contaminação, que pode ser uma contaminação eu acho que caiu o sinal. leve ou até um quadro na toxicidade. Então é importantíssimo isso. É importantíssimo que tenha todo esse controle durante toda a produção. Perfeito. Tinha caído um pouquinho, Arthur, mas a gente conseguiu ouvir. Ô, doutor Alexandre, uma curiosidade. Quando se fala saúde dos olhos, muita gente usa colírio inadvertidamente, né? Compra qualquer colírio sem receita, e a farmácia vende algumas, e usa. Tem gente que usa soro fisiológico para lavar lente de contato, tem gente que pega a lente de contato, bota na água corrente, sacode no olho. Quer dizer, é aí que mora o perigo também de intoxicação, doutor Alexandre? Não, total. O Arthur falou mais da parte química da coisa, né? Então a gente tem que levar para doenças básicas, né? Ou doença por falta de saneamento. Então aqui eu pego muito paciente, por exemplo, com toxoplasmose ocular, que poderia ter sido evitado. Pacientes que têm doenças por conta de carrapato, doenças por conta de uma série de situações que a gente não vê no primeiro mundo, né? Então o controle sanitário, ele deve se expandir não só para químicos, como exatamente para outros micro-organismos que são, de fato, letais. Quantas pessoas não morrem por saneamento que não existe no nosso país? Lente de contato, você falou aí na lente de contato e imediatamente eu me lembrei do carnaval. Então, o carnaval a gente pega muito problema por conta de surtos de infecções virais, com conjuntivites, né? e quem leva lente de contato para o carnaval vai lavar com a água. Então, pode acontecer cegueira por conta de contaminação de acantameba. Imagine, Aldo, imagine essa contaminação por metanol nas ladeiras de Olinda, né? Como não seria esse processo todo. Então, há uma necessidade, de fato, Desculpa, Alexandre. Desculpa, o que não está descartado, porque isso é uma grande loteria, né? Você não sabe se você tem bebida em massa aí em estoque, e a Olinda no carnaval o povo até gasolina bebe. Então, tudo. Não está descartado, né? Então, assim, a cultura do nosso povo, a bebida, ela está, na verdade, já muito inserida, né? Eu acho que é hora, talvez, de fazer, de fato, um controle, né? Eu tive a oportunidade de passar grande parte do meu tempo estudando nos Estados Unidos e a gente verifica lá uma seriedade com a idade, né, do paciente, a quantidade, às vezes, de álcool. Uma criança não pode estar lá com o pai carregando um pacote de cerveja. Então, isso aí, a cultura nossa precisa ser mudada para exatamente ter um controle mais adequado de todo o processo. Tenha dúvida. Deixa eu pedir permissão para os senhores. Eu tenho que ir à formação de rede, a gente tem um repórter CBN, e já a gente volta para dar sequência ao nosso debate. Arthur Faria, Alexandre Ventura, Edivaldo Bezerra, intoxicação está na pauta. Já a gente volta falando sobre essa questão de intoxicação por alimentos. Como o doutor Arthur falou, essa questão de manuseio, muita gente termina aí se intoxicando, tendo problemas sérios em relação a alimentos, porque comem na rua de forma errada, comem às vezes em casa de forma errada, e já a gente fala sobre isso. A Sociedade de Terapia Intensiva de Pernambuco, o médico oftalmologista Alexandre Ventura, o clínico especialista em medicina de família, doutor Edivaldo Bezerra com a gente aqui. Doutor Arthur, muita gente teme em comer sushi, né? Quando vai para a comida japonesa, porque são muitos os relatos de intoxicação. Veja, quais são os perigos de fato de ingerir comida crua? O que a gente falou um pouquinho antes, Aldo, em relação ao preparo. Existe o risco de você ter um alimento contaminado. Então, se você tem um alimento contaminado, que você faz essa ingestão, você pode vir a adoecer. Uma coisa que a gente tinha, que podia dizer que a pandemia gerou um benefício, foi em relação à lavagem das mãos, higiene das mãos, que se usava muito álcool para se limpar as mãos, e se até limpava o que chegava na sua casa, que você comprava, você limpava para guardar. Atualmente, isso já foi se perdendo, então o risco de contaminação é muito alto. Você ingerir um alimento cru ou um alimento que foi pouco cozido, pouco assado, o risco de contaminação é altíssimo. Então, o preparo do alimento tem que ser muito bem feito. A estocagem do alimento
desde o momento que ele começou a ser produzido até chegar à mesa para ser ofertado, também tem que ser muito bem controlado. Por exemplo, não é incomum supermercados desligarem o freezer durante a noite para economizar energia. Então, esse alimento não fica com qualidade muito boa. Então, é importante ter todas essas avaliações, porque um alimento contaminado existe um risco muito alto. Okay. Quando se faz essa questão do tratamento dos alimentos, eu acho que, de fato, o pós-pandemia conseguiu deixar algumas coisas nesse aspecto. Mas uma coisa, doutor Edivaldo, nós ainda temos talvez um processo muito medieval ainda de feira livre, né? Onde você tem produtos expostos, onde você tem esgoto passando por trás de banca de verdura, e entra nessa questão de saneamento que vocês estavam falando aí. E isso leva certamente à contaminação, né, Edivaldo? Com certeza, Aldo. E quando a gente vai listar e vai tocar nesse tema sobre intoxicações, e a gente tem que lembrar também que, por mais que você tenha contato com germes, um fator importante está relacionado na sua imunidade. Então, a sua imunidade ele é um fator-chave também para o desenvolvimento ou não de doença. Como o doutor Arthur falou, se você for um paciente imunossuprimido, tiver contato com vermes, por exemplo, você pode ter uma sepsemia. Então, a sua imunidade em relação e a relação dela com o agente externo tem muita relação com o desenvolvimento da doença. Agora, vamos para essa questão. Isso é uma coisa muito... Quando a gente fala em intoxicação, em todos os aspectos, isso é uma coisa muito de país de terceiro mundo, né, doutor Alexandre? Onde não temos ainda saneamento básico de qualidade, ou essa coisa geral? Não necessariamente. Nós temos, por exemplo, alguns países, vamos lá, ditos de terceiro mundo, que têm uma cultura realmente diferente, né? Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de conviver com indianos. Então, o indiano, ele jamais aperta a sua mão esquerda, né? Porque a direita é para se alimentar e a esquerda é para pegar tudo de sujo, né? Mas a vida nossa é bem complicada, né? Você falou da feira livre, você tá vendendo um alimento e está dando troco com o dinheiro. Onde foi que passou aquele dinheiro, né? E hoje a gente carrega talvez uma coisa que é das mais contaminadas, que eu proibi aqui como chefe do nosso serviço, o celular. Então, o celular ele não entra no centro cirúrgico, tá certo? O celular ele é uma coisa realmente muito contaminada. A gente leva ele para todo canto, tá usando com mão limpa, tá usando com mão suja. Então, se você não tem imunidade, como o doutor Edivaldo falou, muito bem tranquila, você se complica, né? Eu sou do tempo quando eu comecei a oftalmologia, e a gente examinava muito paciente com SIDA, né, com HIV, e o paciente morria por citomegalovírus, né, por herpes, por toxoplasmose. A gente não conseguia medir o CD4, então, quando o paciente ele tinha uma inflamação retiniana, a carga viral estava alta e ele estava ali com os dias contados. Então, a imunidade é uma coisa realmente muito importante. E o álcool, Aldo, ele baixa a imunidade, não só o metanol, tá certo? O álcool é o exagero, né? Então, todo exagero é complicado. Até o exercício físico. Se você exagera no exercício físico, você tem febre, fica doente. Agora, o senhor estava falando essa questão de visão. Veja, a coisa mais comum é a gente tira o óculos, coça o olho, bota para um lado, bota para o outro, e pode se contaminar de repente, né, Alexandre? Perfeito. O olho ele não foi feito para coçar, tá certo? Eu tinha um professor que ele falava assim: se o olho coçar, dá um murro na parede que a mão vai doer, você vai esquecer da coceira do olho, né? Mas na verdade, ó, tenta coçar o osso, né? Boa, mas vale, tá valendo. Tenta coçar o osso, porque o olho não foi feito para coçar. O olho ele tem apenas 1/5 do tamanho da órbita. Então, toda vez que você coça o olho, esse olho entra e você pode machucar o olho. Crianças que costumam coçar muito o olho podem desenvolver aumento de grau, né? Então, até doenças como ceratocone, que vai prejudicar de fato a visão e podar sonhos,
Então, se o paciente não tem um 20/20, não tem a visão perfeita, ele não vai poder ser um piloto de avião, por exemplo. Uhum. Doutor Arthur, nós somos um país que temos um costume terrível, que é o costume da automedicação. Aqui todo mundo se automedica, né? Vai na farmácia, é muito fácil comprar remédio. Eu nunca vi uma coisa dessa, porque vende remédio como se vende bolacha e as pessoas se automedicam. É um perigo a intoxicação por medicamento, por mais que ele possa parecer inofensivo, por mais que seja um AS, doutor Arthur? Sem dúvida. E assim, aí é um perigo para várias vertentes. Se você pegar um medicamento vencido, por exemplo, que alguém tem em casa ou que alguém trocou, não, um amigo meu tomou esse remédio que era muito bom, guardou e me deu agora. Eu tomo um medicamento vencido que eu não sei a efetividade dele e não sei o malefício que ele vai fazer. Um segundo ponto, uma automedicação sem uma orientação, você pode não entender qual é o real problema e mascarar com um sintomático, que vai fazer com que aquele sintoma passe por um período e depois volte pior. Então, a automedicação é muito ruim. O ideal é sempre que você tenha médicos de referência na saúde básica mesmo. A rede de saúde funciona muito bem, como uma porta de entrada para esses pacientes, e quem tem saúde complementar, que tem algum médico clínico ou cardiologista, ou o médico que você desenhar, para ter essa referência para tirar dúvidas. Medicamentos mais simples, como os analgésicos, tendem a fazer menos efeito colateral, mas o ideal é que tenha sempre uma avaliação. Eu estou tomando um remédio para dor há uma semana ou há 5 dias e a minha dor continua muito intensa sem melhorar. Procure um centro de referência, procure uma avaliação. E essa automedicação é muito comum, por exemplo, com antibióticos, que é péssimo. Você trata pacientes que não têm quadro infeccioso com antibiótico, que isso aumenta o risco de seleção e o risco de efeito colateral. Então, a automedicação para doenças mais simples, para analgésicos mais simples, tem efeito potencial ruim, mas também nem sempre é um risco muito alto, mas o ideal é sempre que tenha alguma orientação, até para iniciar qual medicamento tomar. Então, assim, já fui avaliado uma vez, sei qual medicamento iniciar e sei como fazer isso. Não melhorei os sintomas por um período de 48 horas, por exemplo, procure um suporte melhor, procure uma avaliação melhor, para ter um reconhecimento. Não é incomum patologias inicialmente mais simples evoluírem de maneira desfavorável porque não foram diagnosticadas corretamente. Entendo. Veja, a gente falou aí dessa questão do pós-pandemia, mas esse hábito de lavar as mãos, vocês observam que persistiu ou as pessoas esqueceram um pouco, doutor Erivaldo? O senhor que é médico de família, que atende muita gente aí. O pessoal deu uma esquecida, viu, Alda? Então, isso vai muito da cultura, como o doutor Alexandre tinha falado. Eu tenho visto muito que as pessoas têm procurado a substituição pelo álcool, né? Então, o aumento no uso do álcool em gel, no álcool líquido mesmo. E também não é uma coisa boa, né? Você ficar usando álcool direto, né? Exato. Você vai desenvolver outros problemas, né? Do uso crônico, que não faz bem à pele, por exemplo, né? Mas para que você coloque pequenos hábitos, aquela questão do Pareto, 80-20, né? Você 20 de esforço, 80% de resultado. Então, a atenção primária, ela busca justamente fazer esse tipo de gestão. Então, quando nós analisamos situações como essa do metanol, como intoxicações, nós precisamos entender que um paracetamol, por exemplo, você pode ter uma insuficiência hepática causada pelo paracetamol e não em doses elevadas. Você pode ter aí na questão do dipirona, que é uma questão de livro, que é bem relatada sobre a aplasia medular, ou seja, toxicidade tem uma relação com dose, quantidade de dose usada, mas também com a saúde do hospedeiro, né? A saúde do paciente. Se você encontra paciente com inflamação crônica, síndrome metabólica, relacionada à obesidade, intolerâncias alimentares, que é muito comum, se você for fazer um estudo básico, você vai perceber que é o diagnóstico mais comum na atenção primária, intolerâncias alimentares ao glúten, por exemplo. Pacientes chegam com intolerância ao glúten, chegam intoxicados pelo glúten. É muito comum na atenção primária. A gente faz referência para dúvidas com imunologista, com dermatologista para fechar casos, fechar diagnósticos. A doença mais comum que a gente encontra é a intolerância alimentar no dia a dia de todos os pacientes. Entendo. Agora, a gente está passando por um momento também de que tudo é embutido
né, que tudo é enlatado. Essa questão de consumo também mudou muito nos últimos anos, né, Arthur? E, consequentemente, a gente tem problema, né, em relação a esse consumo de alimento desenfreado e sem qualidade, né? Isso, o que você fala agora são alimentos multiprocessados, né, que são cada vez mais processados para que eles durem mais tempo. Aí você coloca mais embutidos, mais produtos químicos que vão fazer com que aquele alimento dure mais e às vezes até dá mais sabor, porque concentra um pouco mais. Isso é muito ruim para a alimentação. Como o Edivaldo falou, é muito comum você pegar um paciente que vem se alimentando errado e que vem fazendo uma inflamação crônica. E essa inflamação crônica é muito ruim para esse paciente. Então, cada vez mais, o ideal é que a gente volte para a alimentação mais anterior que a gente tinha, quando nossos avós tinham uma alimentação mais saudável do que nós temos. Nós vivemos num mundo muito acelerado, onde tudo é muito corrido, tudo é muito rápido. Você não tem tempo para preparar um alimento, você não tem tempo para parar para fazer uma refeição. Então, o normal é você comer em 10 a 15 minutos com o celular na mão, resolvendo coisa, porque você já está atrasado. E você não faz uma alimentação, não faz uma refeição pensando na alimentação em si. Então, é uma coisa muito corrida. Então, o ideal é que você evite ao máximo alimentos processados e ultraprocessados. Quanto mais refinos ele tiver, mais piores eles ficam para a gente. Ficam cada vez mais venenos para a gente mesmo. E que a gente volta para aqueles alimentos que não são processados, que são naturais, que você consegue pegar em pouco tempo e você, em pouco tempo, ele sai do campo para a sua mesa, para a sua alimentação ser mais saudável. Tem até uma... Você falou uma coisa muito importante, que é exatamente os alimentos, né? E aí a gente engloba em duas das doenças que mais matam no mundo, que é a diabetes e a hipertensão. Né? Então, há muito açúcar, muita industrialização, a gente tem maior número de pacientes diabéticos, muito sódio para conservar os alimentos, você tem mais pacientes hipertensos, e isso vai levar a alterações a nível de todos os órgãos. Né? Então, aqui a gente diagnostica muita hipertensão e diabetes a partir do olho também, com retinopatias específicas, basicamente por conta da industrialização. Meu pai, oftalmologista também, não tinha tanto caso desse, como antigamente, onde a gente tinha aquele leite no saquinho, né, ao invés de ser um leite em pó, biscoito recheado e por aí vai. Então, a diabetes e hipertensão realmente mata muito mais que qualquer outra doença. Você falou biscoito recheado, nem formiga nem barata encostam nisso. Né? Você pega um biscoito recheado desse, daqui a 10 anos ele está do mesmo jeito. E é impressionante como as pessoas atentam para isso, né? Agora, veja, quando a gente fala nessa coisa de intoxicação, e aí os alimentos eles estão muito presentes, eu volto a essa questão da Feira Livre, porque a gente ainda vê alguns absurdos, sabe, Alexandre, Arthur e Edivaldo? Tem Feira Livre aqui no interior que vende carne pendurada assim ainda, ao ar livre, né? E por mais que a Anvisa tente fiscalizar, não consegue. E aí é o quê? Quem consome já tem a imunidade elevada? Como é que se explica isso, hein, Arthur? Acaba que o risco de contaminação é muito mais alto. E também tem um contexto cultural, de isso ser um evento cultural em várias localidades. O ideal é que as feiras sejam bem estruturadas, que sejam bem organizadas e que tenham uma vigilância maior no contexto de como ela é montada. Que o local tenha saneamento, tenha higiene, que os alimentos não fiquem expostos de maneira a não estarem corretamente aclimatados para que não tenha contaminação. Quem tende a ter contaminação crônica tende a ter um grau de resistência, mas isso é péssimo. Então, assim, o ideal é que a gente não fosse para esse lado, que a gente fosse para um lado melhor, que isso fosse cada vez acontecendo menos. Então, quem ingerir uma carne contaminada pode fazer uma infecção leve, que seria uma gastroenterite leve, um mal-estar, por exemplo, ou pode fazer um quadro grave, com infecção grave, até com quadro séptico, de disfunção orgânica. Você não tem como prever isso. Por exemplo, eu comi lá 10 vezes e nunca tive nada. Na 11ª eu tive alguma coisa. Não tem como prever. Eu já estou me adaptando a isso. Um inóculo, o que eu ingeri de alimento contaminado pode ser tão grande que eu faça uma reação maior. E a reação também vai de cada hospedeiro, vai de cada pessoa. Cada um vai ter uma resposta diferente ao que for agredido. Então, o ideal é que não tenha essa exposição e que nem pense, por exemplo, eu vou me adaptando a cada vez me expor mais. Isso é um pensamento ruim, porque em algum momento pode ter uma reação muito grave. Certo. Doutor Alexandre citou esse contato que ele teve com indianos, mas é uma cultura bem diferenciada da nossa, né, doutor Alexandre? Quando a gente vai para a Índia, a coisa é um pouco mais complicada se tratando de carga cultural, né?
Não, total, total. Mas eles até com as dificuldades deles, se a gente trouxesse para o Brasil a maneira que ele vive, a gente ia estar Uhum, bem mais complicado. Então, são pessoas que se acertaram exatamente diante das dificuldades de como prevenir algumas situações. Mas, assim, todo alimento, toda bebida tem que ser, de fato, certificada, né? Quem já teve a curiosidade de visitar um frigorífico realmente bem construído e que tem cuidado, você vê que é muito diferente dos matadouros municipais que existiam antigamente, né? Das carnes e etc. O sal melhora muito, então a carne de sol talvez seja uma coisa cultural nossa aqui uhum. que ficou dos nossos ancestrais, naquela época que não tinha geladeira, mas o alimento ele traz muita doença e muitas vezes essas doenças que vêm do alimento e das bebidas a gente só vai descobrir depois, né? Então aqui no olho a gente pega muita coisa. Imagine o médico geral que está lá na ponta, a quantidade de verminoses, Aldo, que Sim. ainda existem. É triste, né? Então, assim, nenhum político visa, na verdade, a fazer Ah, um não. saneamento básico sério Não. e prefere gastar O mais que, com essa população depois. que político quer, doutor Alexandre, é dinheiro. Eles estão agora aprovaram 5 bilhões de reais para fundão eleitoral, para gastar com campanha eleitoral. Então, o que eles querem, infelizmente, é E- isso. Olha, fala aí, Exatamente. do, Saneamento é obra para baixo, ninguém vê, né? é, Só quer não obra sei. para cima, né? Verdade. E olhe lá, né? Ó, por falar em governo, doutor Edivaldo, faltam campanhas de governo para orientar a população. Eu não sei se vocês vão lembrar, certamente não, ou talvez sim, talvez sejamos contemporâneos à idade, mas antigamente a gente tinha muita campanha no rádio para coleta de lixo. Tinha até um personagem que usava muito na televisão, que era o Sugismundo, um personagemzinho que virava o lixo, e tinha muita orientação nesse aspecto. Faltam umas campanhas educativas, vocês entendem assim? Ou em razão de rede social essa coisa dispersou muito, Edivaldo? Eu acredito que o Estado brasileiro ele tem se mantido nas campanhas de acordo com o calendário anual, mas ele deixa também uma brecha para que cada unidade de saúde da família ela possa traçar a sua própria agenda de acordo com a sua população. Então, o Estado delimitou em territórios. Então, você pega a cidade do Recife, você divide ela geograficamente em territórios. Naqueles territórios existe uma população, que é a população que faz parte daquelas comunidades. Então, os trabalhos são muito mais afunilados para cada situação. Você tem as campanhas gerais, hipertensão, diabetes, etc. Mas você tem hoje a liberdade de criar a sua agenda e criar seus grupos de trabalho. Por exemplo, se na sua área tem muito tabagista ou etilista, por exemplo, você tem liberdade de montar a sua agenda conforme a demanda da população. É por isso que o Estado tem feito, não é uma política de governo, sim o Estado brasileiro definiu que todo morador, todo cidadão tem o seu médico. Qual é o instrumento que o Estado deu isso? O território e o CPF. O CPF e o endereço está vinculado a um médico. Então, se ele vai para a terapia intensiva, se ele vai para subespecialidade, ele vai ascender no nível do Estado, mas ele permanece com seu médico assistente, que é o médico da família, através do seu CPF cadastrado, seu endereço, o Estado lhe deu esse profissional. Ou seja, quando nós montamos a nossa agenda de trabalho, nós fazemos isso, o primeiro estudo da comunidade, o estudo da população. O que é que nós temos mais aqui na nossa comunidade? Parasitoses, vermes? Não, nós temos mais problemas alimentares, problemas relacionados à vigilância sanitária. Nós fazemos também essa cobrança formal para os órgãos competentes. Então, o Estado ele tem seu eixo de trabalho, mas ele deixa também cada unidade montar seu escopo de acordo com a própria população que está vinculada àquele território. Arthur, quer falar sobre esse assunto, Arthur?
É importante que tivesse campanhas direcionadas em vários veículos. Assim, a mídia social acaba que é uma coisa que é muito nova e que tem muita penetração no perfil de população, não na população como um todo. Então, acho que todas as áreas a gente consegue fazer isso. O que é importante é que a população entenda que a contaminação do ambiente, o lixo na rua, que entope o sistema de escoamento de água, por exemplo, é ruim para ela mesmo. Isso é uma coisa muito cultural da gente. Por exemplo, o japonês não faz isso porque ele sabe que se ele fizer isso, vai fazer mal para o próximo. Se ele jogar um lixo lá que vai entupir o ralo, quando vier a chuva, vai alagar e outra pessoa vai sofrer. Então, é importante que a gente tivesse isso. Eu sei que isso é uma coisa mais utópica e que é uma coisa de mais gerações. Não vai mudar numa geração só. Mas é importante que se faça esse tipo de divulgação de várias frentes. Eu acho que quanto mais a gente conseguir divulgar o quanto complicado isso é, qual o malefício que isso pode ter, vai ser melhor para a população. Então, acho que uma frente ampla seria melhor. Agradeço aos senhores pelo bate-papo e olha que não deu tempo da gente falar da intoxicação digital. Essa é que tem sido triste, né? Obrigado, doutor Edivaldo. Obrigado, doutor Alexandre. Obrigado, doutor Arthur. Já já a gente disponibiliza esse programa nas redes sociais.